Nós estamos no tempo da graça, onde Deus perdoa. Então eu não preciso temer ao Senhor, porque se eu pecar, Ele vai me perdoar. Queridos, deixa eu dizer algo a você nesta manhã. Temer ao Senhor não tem a ver com ter medo do Senhor. Temer ao Senhor não tem a ver em ficar assustado com Deus, ficar com medo. Não é porque Deus é amor que nós não devamos temer ao Senhor. Muito pelo contrário, temer ao Senhor tem a ver com respeito, tem a ver com reverência, tem a ver em respeitar quem Ele é, em respeitar a sua grandeza. Então eu preciso reverenciar o Senhor, eu preciso respeitar o Senhor no meu falar, no meu agir, no meu pensar. Eu preciso respeitar ao Senhor porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador do universo. Nós vimos aqui a semana passada um vídeo que mostrava sobre os planetas, o universo, as galáxias, e a gente viu o tamanho do universo, de bilhões e bilhões de estrelas e galáxias, nós vimos algo tão enorme, tão sobrenatural, algo tão grande, e que Deus é capaz de controlar com a palma das suas mãos. Isaías, no capítulo 40, versículo 12, fala: quem mediu as águas na concha de sua mão, quem com um palmo definiu os limites dos céus, quem jamais calculou o peso da terra, ou o peso dos montes nas balanças e as colinas nos seus pratos. Então, coisas que são para o homem, para uma mente humana, são impossíveis de se fazer, são impossíveis de se pensar, num peso, em controlar o universo com as mãos. Mas o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele pode. O nosso Deus, aquele que é grande, aquele que é poderoso, então Ele pode fazer, Ele pode controlar o universo. Ele é o único que pode controlar a natureza. Ele é o único que a natureza obedece ao som da sua voz. E é esse Deus que nos ama, é esse Deus que nos alcançou, é esse Deus que é tão grande, mas ao mesmo tempo se preocupa conosco, com cada uma de nossas ações. Ele se preocupa com cada uma de nossas atitudes. Então as minhas escolhas e as minhas atitudes precisam respeitar o Senhor. O temor do Senhor, ele precisa estar ligado na minha vida. O temor do Senhor, ele precisa estar ele precisa estar ligado, funcionando na minha vida, porque o temor do Senhor é o que vai me manter na presença de Deus. O temor do Senhor é o que vai me fazer caminhar nos caminhos de Deus. E hoje eu quero continuar essa série, e o título da mensagem de hoje, dentro da série O Temor do Senhor, é Não Brinque com Fogo. Fala comigo, não brinque com fogo. Todos sabem que brincar com fogo, em um determinado momento, a gente pode se queimar, não é verdade? Você já fez uma fogueira? Você já teve uma experiência de fazer uma fogueira? Ou de montar ali, colocar fogo, brincar ali com uma fogueira? No inverno a gente faz muito isso, quando você faz uma fogueira no começo, você até mantém aquela distância, porque você sente o calor daquela fogueira, então você não chega tão perto. Você fica a uma certa distância, você respeita aquele fogo. Mas conforme vai passando o tempo, conforme você vai estando ali naquela fogueira, você vai se acostumando com aquela temperatura, você vai se acostumando com aquele ambiente, com aquela temperatura daquela fogueira, e você vai se aproximando. Você vai se aproximando, você vai tentando mexer ali na lenha, você vai tentando jogar mais lenha, você vai se aproximando para jogar alguma coisa, e quando você se dá conta, você já está ali muito próximo daquela fogueira, não é verdade? Você está ali brincando, você está ali colocando mais lenha, e quando você menos percebe, você está ali bem mais próximo de quando você colocou fogo no primeiro momento. E aí vai passando, você vai se acostumando com o calor daquela fogueira, e você vai ganhando confiança. E quando você vai ganhando um pouco mais de confiança, você vai ali, aquelas labaredas começam a diminuir, você já começa a ser mais ousado. Alguns querem
pular ali a fogueira, né, passar por cima do calor, outros vão chegando perto. Mas, mesmo que não tenha labareda, alguns até chegam, não tem a labareda aqui, alguns chegam até a aproximar, mas ainda se tem brasa, e a brasa ela queima da mesma maneira. Então você vai perdendo a noção do perigo, vamos dizer assim. Você vai perdendo aquela noção de estar perto daquele fogo, e em algum momento você pode correr o risco de se queimar, não é verdade? Quando a gente está com a fogueira, brincando numa fogueira, em algum momento a gente pode correr esse risco de se queimar, de repente estourar ali, né? Quando você joga alguma coisa e aquilo que você jogou, ele explode e pode vir uma labareda de fogo em você. Enfim, quando nós brincamos com fogo, em algum momento nós podemos nos queimar. E a nossa vida espiritual, queridos, também é assim. Nós iniciamos a nossa jornada com Deus, com todo respeito, com toda reverência. Não, o Senhor me alcançou, o Senhor transformou a minha vida, e quando você aceita Jesus, você começa a falar, não, eu não vou fazer isso porque isso é pecado, não, eu não vou fazer esse outro aqui porque é pecado, e você respeita, não, Deus Todo-Poderoso, a sua oração, Senhor, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Criador dos céus e da terra, né? Mas com o passar do tempo, você vai se acostumando com Deus, você vai se acostumando com a igreja, você vai se acostumando com a liturgia ali do culto, você vai se acostumando ali com aquele ambiente cristão, e aí a gente entra às vezes numa linha muito fina, onde este ambiente cristão, ele está a um passo para se tornar um ambiente religioso, onde ele está a um passo para viver uma vida religiosa, aonde você ser cristão é algo automático, mas não um automático no sentido de respeitar a Deus, mas um automático, eu tenho que fazer, eu vou lá, eu tenho que ir no domingo de manhã na igreja, então eu vou, eu tenho que ir na célula, então eu vou. Mas você vai se acostumando com aquele ambiente, e aquele respeito que você tinha no início, você já não vai tendo mais o mesmo. Você já vai ignorando a importância que aquilo tem para você, você já vai chegando um pouco mais atrasado, você já não se veste mais, você já não se prepara mais quando você se preparava, como você se vestia para ir para o culto, para buscar a Deus, enfim. Então você vai se acostumando com aquele ambiente, e aquele respeito por Deus vai diminuindo. E não é algo que e a gente não faz isso porque a gente quer fazer isso, porque a gente quer desrespeitar a Deus. Mas é que muitas vezes a nossa vida, ela vai se acostumando com o dia a dia, e quando a gente menos percebe, a gente está desrespeitando, a gente está perdendo o temor ao Senhor, a gente vai fazendo concessões para justificar as nossas atitudes. A gente vai falando, não, mas isso daqui não tem problema, tenho caminhado todo esse tempo com Deus, não vejo problema fazer isso. Você vê hoje nas mídias sociais, dá até uma certa frequência as pessoas perguntando o que é e o que não é pecado. Você vê as pessoas perguntando, mas fazer isso é pecado? Fazer aquilo é pecado? E as pessoas vão assim, se acostumaram tanto, elas foram perdendo tanto o temor ao Senhor, que elas acham, não, mas isso daqui não tem problema, será que é pecado mesmo? Será que eu não posso fazer? Mas a Bíblia não fala, mas a Bíblia não condena, mas a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. E aí vai abrindo concessões, vão se justificando para tentar diminuir o padrão, para tentar justificar as suas ações. E aí nós não vemos a correção de Deus em algo imediato acontecendo. A gente não vê o que Deus, a gente não pensa, né, o que Deus pode fazer. A gente acha que Deus não está preocupado com aquela nossa atitude ou com aquela nossa ação. Às vezes a gente fala, não, mas isso daqui não tem problema, Deus não vai se importar, porque Ele não fez nada até agora, já viu os fulano fazendo, já viu o ciclano fazendo, a pessoa lá da outra igreja faz, a pessoa lá do não sei de onde faz, e Deus não fez nada. E a gente vai deixando, e a gente vai se acostumando.
E aí muitos até pensam, mas a gente está no tempo da graça, pode tudo, porque Deus perdoa. Queridos, o que eu quero dizer nesta manhã, sim, nós estamos no tempo da graça. E é por causa da graça de Deus e da sua misericórdia que eu e você não somos consumidos. Nós estamos no tempo da graça, sim, que permite nós não sermos fulminados imediatamente pela presença de Deus. Nós estamos no tempo da graça, que através do sangue de Jesus nós somos perdoados. Nós estamos num tempo da graça onde nós experimentamos a bondade e a fidelidade do Senhor. Mas o mesmo Deus, que é o Deus da graça, o mesmo Deus que é o Deus de amor, o mesmo Deus que é o Deus de bondade, também é o Deus de justiça e retidão. Também é um Deus justo e correto. Então, nós precisamos parar e pensar, colocar a nossa vida no lugar, ver qual é o meu temor ao Senhor, o quanto eu tenho respeitado o Senhor, o quanto o temor do Senhor tem sido presente na minha vida. E o que limita o nosso temor ao Senhor é o quanto nós conhecemos a grandeza dele. O que limita o nosso temor ao Senhor é o quanto nós conhecemos a sua grandeza. Se eu conheço pouco da grandeza do Senhor, o meu temor vai ser pouco. Mas se eu conheço o que Deus realmente pode fazer, o meu temor vai se aumentar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? O fato é que caminhar com o Senhor precisa ter o temor do Senhor. Porque se nós não tivermos o temor do Senhor e caminharmos com Ele, nós nunca vamos conhecer qual é a sua grandeza. E não conhecendo a sua grandeza, nós estamos limitando a ação e o poder de Deus na nossa vida, porque o nosso temor se baseia naquilo que nós conhecemos. Então, muitas vezes nós falamos, o Senhor é bom, mas nós não sabemos o que é a sua bondade. Muitas vezes a gente fala, seja dizimista, porque Deus vai te abençoar. Seja dizimista, porque Deus vai fazer. Se a pessoa vem e te questiona, você fala, não, tem que ser dizimista, não, tem que ser isso, tal. Mas aí você mesmo não vive aquilo que você está falando. Você não age em fé para provar a fidelidade do Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou dando apenas um exemplo sobre essa questão do dízimo, que muitas vezes nós falamos de um amor. Um outro exemplo, falamos do amor de Deus para alguém, queremos falar do amor de Deus, mas nós mesmos não sentimos este amor. Então, o que limita o nosso temor ao Senhor é saber o quanto nós conhecemos da sua grandeza, o quanto nós conhecemos do amor dele, o quanto nós conhecemos o que ele pode fazer. Então, se você não tiver a noção de quem é Deus, ou melhor, se você realmente tiver a noção de quem é Deus, você não vai brincar com fogo. O fato é que muitas vezes nós, seres humanos, nós humanos, homens e mulheres, nós pensamos assim, enquanto não der errado, enquanto alguém não falar nada, a gente vai fazer, não é verdade ou não é? Uma criança, enquanto ela está lá, ela está aprontando, ela está fazendo a sua bagunça, a sua arte, se o pai ou a mãe, enquanto ele não chega para colocar ordem, colocar limite para aquela criança, o que vai acontecer? A criança ela vai parar sozinha? Não, ela vai continuar fazendo bagunça, ela vai continuar aprontando, fazendo a arte dela ali. E é a mesma coisa com Deus. Muitas vezes a gente parece que não vê que Deus está tentando nos ajustar, que Deus está nos corrigindo, e a gente vai pensando, Deus não se importa com isso, não tem problema, e eu vou fazer. E Deus não está vendo, não tem problema, Deus não falou nada, então eu vou fazer. Deus não falou nada, Deus não aconteceu nada, eu vou continuar. E aí você vai abrindo aquela concessão, E deixa eu te dizer, quanto mais abrimos concessões, mais longe de Deus ficamos. E quanto mais longe de Deus ficamos, mais distantes ficamos da sua correção. E quando ficamos longe da sua correção, o que nós vamos experimentar lá na frente somente é o julgamento. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo?
Se nós não experimentamos a correção de Deus, nós vamos experimentar o julgamento final. E aí no julgamento não tem chance de você se corrigir. O julgamento já é final, não tem como se corrigir. Agora, se nós tivermos o temor do Senhor, nós vamos ouvindo as suas correções para que o nosso julgamento seja diferente lá na frente. Outro dia eu vi uma pergunta dessas, dessas caixinhas aí do Instagram, a pessoa perguntando para um pastor assim: pastor, eu posso orar por aqueles que já morreram? E a resposta foi muito simples: olha, nós temos que orar por nós que estamos vivos. Porque quem já morreu já teve a chance de obedecer ou não. Quem já morreu já decretou se vai para o céu ou vai para o inferno. Nós que estamos vivos ainda temos a chance de escolher o nosso futuro, de escolher aonde queremos passar a eternidade, porque depois que morre não tem mais. E aí Jesus conta a parábola do Lázaro e o rico, e nessa parábola ele mostra, já no final dessa parábola, Lázaro no céu e o rico no inferno, e não tem mudança, não pode mudar. Ou seja, depois que já decidiu, depois que morreu, já está feito. Então, nós podemos experimentar da correção, da bondade, do amor do Senhor, mas para que possamos experimentar isso, nós não podemos brincar com o fogo, nós não podemos brincar com Deus, nós não podemos perder o nosso temor ao Senhor. E a minha oração nesta manhã é para que esse temor do Senhor ganhe espaço na sua vida, no seu coração. Porque Deus quer nos levar a um novo nível, Ele quer liberar algo sobre nós. Eu creio nisso, que Deus está querendo liberar algo novo sobre as nossas vidas, como nós cantamos nesta manhã. Eu creio que o Senhor quer liberar uma porção nova, Ele quer nos levar a algo mais profundo da sua presença, mas isso só é possível se nós tivermos o temor do Senhor nas nossas vidas. E talvez você esteja pensando: pastor, seria tão bom se aquela pessoa estivesse ouvindo isso. Seria tão bom se o meu marido estivesse ouvindo isso, se a minha esposa, se meus filhos, se meu pai, seria tão bom se eles estivessem ouvindo isso. Deixa eu te dizer, queridos, essa mensagem é para cada um de nós. Seria bom se eles estivessem ouvindo, ou estivessem ouvindo, mas muito melhor, porque hoje eu e você estamos ouvindo isso. Porque é o que Deus quer para mim e para você. É o que Deus quer para nós, as nossas atitudes, o nosso coração. O temor do Senhor precisa entrar no nosso coração, o temor do Senhor precisa entrar na nossa vida. Nós não podemos brincar com fogo, porque Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas Ele também é justiça e fogo consumidor. Deuteronômio 32:4 diz que Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas. Tudo que Ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra, é justo e verdadeiro. Esse é o nosso Deus, um Deus que nunca erra, um Deus que é fiel, um Deus que é justo e verdadeiro. Se nós queremos entrar na presença de Deus, se nós queremos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos temer a Ele, respeitar a sua grandeza e o seu poder. Precisamos respeitar quem Ele é. E eu quero perguntar: quem deseja experimentar algo novo do Senhor este ano? Quem deseja se aprofundar no Senhor, experimentar uma nova porção do Senhor? Tenha o temor do Senhor no teu coração. Tenha o temor do Senhor na sua vida. Porque Deus, Ele só entra em um ambiente onde Ele é respeitado. Deus só fica em um ambiente onde Ele é respeitado, onde há temor pela sua presença, há reverência. Salmo 89, versículo 6 e o versículo 7, nós vamos ler na versão corrigida, que diz: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Preste atenção, versículo 7. Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Olha o que
que esse texto diz que Deus deve ser respeitado e reverenciado, porque Ele é grande. Ele só está em um ambiente onde Ele é extremamente respeitado, onde Ele é reverenciado. E queridos, o que eu quero dizer aqui é que muitas vezes sim, é com as nossas atitudes, na nossa vida prática, né? Mas muitas vezes nós limitamos a ação de Deus nas nossas vidas por causa da nossa falta de temor ao Senhor. Nós limitamos o poder do Senhor nas nossas vidas por causa da falta do temor do Senhor nas nossas vidas. Olha o que Isaías, capítulo 29, olha o que Isaías, Deus está falando para Isaías. Isaías viveu num período em que o povo estava na apostasia, em que o povo estava se esquecendo de Deus e estavam vivendo uma vida de religiosidade. Eles estavam cumprindo ali os decretos, eles estavam fazendo tudo ali o que uma vida religiosa pedia, mas eles não estavam vivendo no temor do Senhor. E olha o que Deus fala para Isaías, né? Isaías dizendo: olha, o Senhor me disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, que maquinalmente, ou numa outra versão diz que repetidamente aprenderam. Então, Deus está dizendo: olha, o povo, ele se aproxima de mim, eles falam com a sua boca, com os seus lábios eles me honram, mas o seu coração está longe. O seu coração está longe. O temor que ele consiste comigo, ele só consiste nos mandamentos de homens. Ou seja, naquilo que eles aprenderam com os homens de uma forma repetitiva, de uma forma, né, que aprenderam através da repetição, e não pelo seu significado, e não pelo entendimento. Então o Deus estava dizendo: olha, o povo de Israel, o temor que eles têm por Deus é porque eles repetiam os ensinamentos dos homens, e não por um significado de quem Deus realmente é. Ou seja, se eles entravam num ambiente onde tinha que, vamos supor aqui, eles entravam e tinham que falar a paz do Senhor. Então eles entravam e começavam a falar aquela paz do Senhor, mas não pelo significado que aquela fala sobre liberar a paz do Senhor no ambiente tinha, mas pela forma repetida de aprendizado. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então muitas vezes nós entramos na igreja, nós começamos a nossa vida, ou até fazemos hoje algumas coisas na nossa vida cristã, que nós fazemos por repetição. O pastor falou, então eu vou fazer. Meu líder de célula falou, então eu vou fazer. Então, não sei quem está falando, eu vou fazer. Mas a gente não faz com o entendimento e com o verdadeiro significado dentro do nosso coração. E queridos, se aquilo que nós fazemos em Deus, se ele não começar no nosso coração, não dá resultado. Se ele não entrar no nosso coração, não dá resultado. Nós começamos a estudar com os supervisores essa semana sobre a importância das raízes, a importância de estar enraizados. E a primeira coisa sobre a raiz, a primeira coisa sobre algo que para que dê frutos, para que floresça, para que avance, a raiz ela precisa estar consolidada. Ou seja, na nossa vida cristã, se nós queremos, queridos, avançar, se nós queremos receber aquilo que Deus tem para nós, se nós queremos desfrutar dos tesouros daquilo que Deus tem para a nossa vida, a primeira coisa que precisa ser mudada é o nosso coração, o nosso entendimento. Precisa começar lá dentro. Não adianta eu fazer por aprender repetidamente, por fazer porque os outros fazem. Eu preciso fazer por causa do meu entendimento, aquilo que começa no meu coração. Tenho conversado com algumas pessoas nesses dias, que têm falado sobre as dificuldades financeiras que têm enfrentado. E pastor sempre pergunta, quando é área financeira, pastor sempre pergunta como é a sua vida com Deus, financeiramente. E quando eu estava conversando com essas pessoas,
elas afirmavam, olha, eu tenho dificuldade de ser fiel a Deus. Eu tenho dificuldade de todo mês ali ser fiel a Deus. E eu falei, olha, não é uma questão de uma doutrina, não é uma questão de um ensinamento. É algo que precisa surgir no coração. Se você entender no seu coração que ser fiel a Deus vai te abrir as portas, vai liberar as bênçãos de Deus sobre a sua vida, se você decretar isso primeiramente no seu coração, então a sua ação vai acontecer e isso vai te abrir portas. E eu desafiei essas pessoas a fazerem isso. E o que eu ouvi nesses dias foram testemunhos de que Deus abriu portas de emprego, que Deus supriu para comprar algo que estava precisando, que Deus supriu as necessidades daquele mês. Por quê, queridos? Porque tudo precisa começar no nosso coração, inclusive o temor do Senhor. O temor do Senhor não pode ser somente na nossa fala, o temor do Senhor não pode ser somente nos nossos lábios, mas precisa começar no nosso coração. Porque tudo que fazemos começa no nosso coração. Tudo que fazemos começa lá dentro, com aquilo que nós determinamos no nosso coração. E aquele povo, o povo de Israel, aquilo que Deus estava dizendo, né, que eles estavam fazendo por ensinamentos de homens e não por um significado. O que Deus estava dizendo era que o povo de Israel estavam basicamente reduzindo a grandeza de Deus e nivelando ao nível do homem corruptível. Então eles estavam fazendo algo não pelo que eles entendiam e não pelo significado, mas por causa dos ensinamentos humanos, por causa dos ensinamentos dos homens. Então o que eles estavam fazendo? Eles estavam reduzindo a grandeza de Deus, eles estavam reduzindo quem Deus era para os ensinamentos que os homens estavam ensinando, pelas doutrinas humanas, né, pela religiosidade. Então, a visão sobre quem Deus era limitada à visão humana. Aquilo apenas que os olhos naturais podiam ver. Aquilo somente que eles estavam enxergando. Então, naquele período em que o povo de Israel estava vivendo, em que Deus está falando para Isaías, olha, eles me honram com os lábios. Eles falam sobre honra, mas o coração está distante. Jesus está falando, olha, eles estão reduzindo a minha grandeza, se limitando apenas ao que o homem fala, ao que o homem faz. E sabe, queridos, é isso que Satanás quer nos induzir. É isso que Satanás quer nos induzir, ele quer rebaixar a grandeza de Deus, para que nós perdamos o respeito por ele. Ele quer rebaixar a grandeza de Deus, para que você fique cada vez mais preocupado com seus problemas. Porque a verdade ou não é que quando passamos por uma dificuldade, muitas vezes, nós só vamos a Deus na hora que nós já tentamos todas as possíveis ações que estão ao nosso alcance. Porque Satanás quer nos induzir a isso, ele quer rebaixar a grandeza de Deus. Ele quer limitar a grandeza de Deus para aquilo apenas que nós enxergamos, para aquilo que nós vemos. É isso que ele faz, né, conosco. E essa estratégia de Satanás, não pense, queridos, que é a estratégia para a geração, né, para o século que nós estamos vivendo. Não. Essa estratégia de Satanás, é muito antiga. E nós podemos perceber lá quando Satanás fala com uma mulher, lá em Gênesis, quando Satanás fala com Eva, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, preste atenção, olha o que Satanás fala para a mulher. Olha o que Satanás fala ali, quando a gente fala para a mulher, Adão também estava junto. Mas olha o que Satanás fala para eles ali, olha, Deus sabe, Gênesis 3, 5, Deus sabe que no dia em que dele comerem, ou seja, do dia que comer daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, do dia que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão, e o que Satanás fala? E vocês serão como Deus. Aí pare e pense, queridos. O homem, o ser humano, pode ser como Deus? Não tem cabimento. Deus é o Deus grande. Deus é o Criador dos céus e da terra.
Até aquele momento, Adão e Eva tinham apenas colocado nome nos animais. Eles estavam apenas cultivando o jardim, eles não criaram nada, eles estavam apenas trabalhando naquele jardim, cuidando daqueles animais. Mas o que Satanás fez? Rebaixou o padrão de Deus. Rebaixou quem Deus era, falando para Adão e Eva, vocês não vão morrer. Será que vocês vão morrer mesmo? Não, o que Deus está dizendo, olha, se você comer desse fruto, você vai ser igual a ele. Limitou Deus em um padrão humano. Limitou Deus num padrão de homem. Porque foi isso que aconteceu com Satanás. Satanás, ele é conhecido também como Lúcifer. E Lúcifer, ele era o querubim da adoração nos céus. Lúcifer, ele era ali, abaixo da Trindade. Ele estava ali, ele tinha o mesmo poder ali que Gabriel, que Miguel. Eu ouso dizer que é Gabriel, Miguel e Lúcifer, os 3 querubins do Senhor. Só que um dia Lúcifer, ali adorando a Deus, porque ele era o cara da adoração, ele era o cara que adorava a Deus em todo o tempo. Um dia ele estava ali e ele passou na sua cabeça, eu quero ser como Deus. Eu quero ser como Deus. E ele estava rebaixando a grandeza de Deus para o nível de um querubim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele estava querendo diminuir quem Deus era para o poder que um querubim tinha. E quando ele fez isso, o orgulho subiu ao seu coração e ele então houve a queda. E 1/3 dos anjos caíram com ele. Porque essa é a estratégia de Satanás, queridos. Essa é a estratégia de Satanás. Ele quer diminuir a grandeza de Deus. Ele quer limitar a ação de Deus aos olhos naturais, aos olhos humanos. Para que nós perdamos o temor ao Senhor. Então Satanás, ele seduziu o homem e a mulher a perder o seu temor do Senhor, para que eles desobedecessem a Deus. E sabe, queridos, a raiz de todo o pecado não é a falta de santidade. A raiz de todo o pecado não é a falta de amor, mas a raiz de todo o pecado é a falta de temor. A raiz de todo o pecado, seja ele pecadinho, seja ele pecadão, é a falta de temor. A diferença é que se é um pecadinho, é um nível de temor, se é um pecadão, é um nível de temor maior. É a perda de um temor maior. É a falta de temor ao Senhor que nos leva a desobedecê-lo. Quando Adão e Eva perderam o temor do Senhor, rebaixando ao seu nível, rebaixando, eu quero ser como Deus, Deus então vai ser do meu nível. Quando eles fazem isso, quando eles perdem o temor ao Senhor, eles desobedecem a Deus e eles comem daquele fruto que Deus havia ordenado para não fazer. Quando eles perdem aquele respeito por Deus, quando eles perdem aquele temor ao Senhor pela ordem que Deus havia dado. Pense bem, queridos. Deus tinha feito um jardim para o homem. Ele só tinha ali que cultivar, cuidar. E quando fala em cultivar, era um trabalho, mas não era todo esse trabalho que hoje nós temos. Era um trabalho bem mais tranquilo. E Deus falou, olha, eu fiz tudo isso daqui para você, mas essa árvore aqui você não come. E Adão e Eva, então, eles perdem o temor ao Senhor, eles esquecem por um determinado momento tudo que Deus havia feito. E quando eles perdem aquele temor, então eles comem do fruto que Deus havia ordenado para não comer. Sabe, queridos, nós não podemos brincar com o fogo, pois uma hora nós podemos nos queimar. Não é porque não estamos vendo a correção de Deus naquele exato momento que nós podemos ir fazendo e perdendo o temor ao Senhor.
E eu quero mostrar alguns exemplos nesta manhã de pessoas que brincaram com fogo, de pessoas que brincaram com fogo, que perderam o temor ao Senhor e experimentaram de um juízo, de um julgamento de Deus. Na Bíblia nós encontramos um padrão de Deus. Desde Gênesis e Apocalipse nós encontramos um padrão de Deus que nos mostra o que acontece quando nós brincamos com fogo. Se nós pegarmos as diversas histórias, as diversas pessoas que encontramos na Bíblia, nós vamos ver um padrão de Deus acontecendo. Eu vou citar apenas 2 exemplos aqui nesta manhã, porque nós não vamos ter tempo de se aprofundar em muito mais, mas nós vemos um padrão de Deus, e o padrão de Deus, primeiro ele libera uma ordem divina, depois vem a glória de Deus se manifesta, e então vem o juízo de Deus. Fala comigo então assim, ordem divina, glória de Deus e juízo de Deus. Então acontece nessa ordem, esse é o padrão de Deus. Deus libera toda a manifestação da glória de Deus, acontece quando uma ordem divina é liberada. Ou seja, Deus fala, quando Deus dá a ordem, a sua glória é manifesta. Se você corresponde com o temor do Senhor, você desfruta da glória de Deus, você desfruta daquilo que Deus está liberando. Mas se você não responde com o temor do Senhor, então você enfrenta o julgamento de Deus. Você enfrenta o julgamento de Deus. E nós vemos essa sequência em toda a Bíblia. Nós vemos a ordem divina sendo liberada, vemos a manifestação da sua glória e depois o julgamento de Deus. E é o primeiro que eu quero trazer nesta manhã. Nós vemos esse padrão com Adão e Eva. A ordem divina foi liberada. Quando você pega Gênesis lá, capítulo 1, você vê que, capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí, no decorrer dos versículos, a gente vai vendo a criação do mundo. Então uma ordem divina foi liberada. Uma ordem divina foi feita, foi falada. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, haja separação entre o firmamento, entre os céus e a terra. Haja separação entre as águas. Haja separação, haja os luminares, as estrelas. Então Deus foi criando, a ordem de Deus foi liberada. E a terra foi feita ao som da sua voz. A terra foi criada ao som da sua voz, através da sua ordem divina. E Deus cria um lindo jardim, para que o homem pudesse desfrutar desse jardim. Desse jardim Deus colocou os animais, Deus colocou as árvores de todas as espécies. Havia os rios que cruzavam esse jardim. Deus deu uma companheira para o homem. Enfim, nós vemos a manifestação da glória de Deus. E no versículo 15 do capítulo 2, nós vemos o Senhor dizendo ali, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então a glória de Deus aqui sendo manifesta, o homem desfrutando da glória de Deus, o homem desfrutando daqueles frutos, dos frutos daquela terra, o homem desfrutando da glória de Deus ali com a criação daquele jardim. Mas o homem e a mulher, eles deram ouvido à serpente e eles perderam o temor do Senhor. Eles perderam o respeito pelo Senhor. Eles não corresponderam com temor à glória de Deus. E então eles desobedeceram a Deus. E quando eles desobedecem a Deus, o julgamento de Deus acontece na vida deles. O julgamento de Deus acontece sobre eles.
Porque a partir daquele momento de desobediência diante da glória de Deus, porque Deus tinha comunhão com o homem diariamente, Deus ia todo dia ali no jardim para ter comunhão com o homem, para conversar com ele, para falar: e aí, Adão, como foi seu dia, o que você fez hoje, o que você comeu, o que você cuidou do quê, qual animal você cuidou. Enfim, Deus tinha ali toda aquela comunhão com o homem, mas por causa daquela desobediência, por causa da falta de temor de Adão e Eva e da serpente, então Deus, ele julga. Deus traz o julgamento para a serpente, Deus traz o julgamento para a mulher, e Deus traz o julgamento para o homem. E aí a gente vê no capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o julgamento que Deus traz. E o que acontece? Esse julgamento, o que Deus faz com o homem? Ele expulsa do jardim. Ele tira o homem da glória de Deus. E ele vai, então, com o suor do seu rosto, ele vai ter que trabalhar. O que ele vai comer, aquilo que ele trabalhar. O que ele vai fazer, vai ser aquilo que ele vai desfrutar, vai ser em cima do seu trabalho, em cima daquilo que ele, daquela ordem que Deus havia dado. Então o versículo 23 diz: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden. O Senhor Deus mandou Adão e Eva embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, ele colocou ao leste do jardim os seus querubins. Enfim, Adão e Eva perderam o temor do Senhor. E quando eles perderam o temor do Senhor, eles enfrentaram o julgamento de Deus. E eles não mais experimentaram da glória de Deus. Eles não mais experimentaram daquele momento. Então eles se acostumaram com Deus. Adão e Eva se acostumaram ao ponto de perder o temor do Senhor. E quando eles perderam esse temor, o julgamento então veio. Nós também podemos ver este padrão de Deus no povo de Israel. Muitos anos depois, centenas de anos depois de Adão e Eva, o povo estava escravo no Egito. O povo estava ali escravizado. José havia ido para o Egito, levado seus pais. José havia desfrutado ali de um tempo de paz, de um tempo de fartura ali no Egito. Deus levanta José. E quando José morre, a sua família, os seus irmãos, ficam ali no Egito. E passa-se anos, e aquele povo, aquela família vai crescendo, e eles se tornam mais de 1 milhão de pessoas dentro do Egito. Passam-se diversos anos, Deus levanta então um faraó com um coração endurecido, e aquele povo, ele escraviza o povo de Israel, ele escraviza os judeus ali no Egito, e aquele povo fica vivendo 400 anos na escravidão, 400 anos servindo ao faraó, 400 anos servindo ao Egito, geração após geração, sendo escravizada. E então o povo começa a clamar e Deus libera, uma ordem divina é dada, uma ordem de Deus é dada. Então Deus levanta Moisés e dá a ordem a Moisés, fala: Moisés, você vai libertar o meu povo da escravidão. A ordem divina é liberada sobre a vida de Moisés. Moisés tem ali aquele tempo com Deus, onde Deus libera a sua ordem. E então aquele povo começa a desfrutar da manifestação da glória de Deus, porque depois que Deus deu a ordem a Moisés, Moisés vai então ao faraó, e então eles veem ali aqueles 10 milagres sobrenaturais, as 10 pragas que vêm para o Egito, são 10 milagres sobrenaturais para o povo de Israel, e eles começam a presenciar aquilo, eles começam a ver a escuridão total, do lado do Egito, do povo do Egito, e a luz normal para o lado do povo de Israel. Eles começam a ver a água se transformar em sangue. Enfim, eles veem ali a manifestação da glória de Deus, eles veem os sinais de Deus ali no Egito. Eles veem a glória de Deus abrindo o mar vermelho, quando eles saem então do Egito, quando eles saem da escravidão,
Mais de 1 milhão de pessoas saindo do Egito e indo em direção à terra prometida, em direção àquilo que Deus tinha, a promessa de Deus para a vida daquele povo. E eles experimentam a glória de Deus, eles veem o mar se abrindo. Depois eles experimentam o maná, eles experimentam a água que sai da rocha, eles experimentam as carnes que vinha dos céus. Enfim, eles experimentam de diversas maneiras a manifestação da glória de Deus. E sabe, queridos, o problema não é desfrutar da glória de Deus. Desfrutar da glória de Deus é muito bom. Mas o problema é nós nos acostumarmos e perdermos o respeito. Porque está acontecendo, então você vai, não, isso aqui já é normal. O pão cair do céu, o maná cair do céu, isso aqui já é normal. A água que saiu da rocha, isso aqui já é normal. E começa a diminuir o padrão de Deus, e foi isso o que aconteceu com o povo de Israel. Eles só tinham o temor do Senhor quando era bom para eles. Eu estou com fome, Deus. Então Deus mandava o maná. Deus, eu queria carne. Então Deus mandava a carne. Deus, eu queria água. Então Deus fez brotar a água. Mas o povo de Israel, ali no deserto, eles não tiveram temor pelo Senhor. E eles começaram a reclamar. Eles começaram a dizer, Deus, mas esse pão todo dia. Se nós estivéssemos lá no Egito. Em Números capítulo 11, nós vemos, todo o capítulo, nós vemos a reclamação do povo naquele momento. Versículo 1 diz que o povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor. Aquele povo começou a reclamar. Deus já havia feito milagres sobrenaturais, a manifestação da glória de Deus. E aquele povo reclamando. Até que chega um momento, quem fala então, um bando de estrangeiros que viajava, Números 11, capítulo 11, versículo 4. Aqueles estrangeiros que viajavam com os israelitas, começaram a desejar intensamente a comida do Egito. E o povo de Israel também começou a se queixar. Se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite, não vemos outra coisa além desse maná. Aquele povo perdendo o temor ao Senhor. Eles tinham acabado de ver o mar sobrenaturalmente se abrir, passar em terra seca, e depois esse mesmo mar afundar o exército de Faraó, afogar o exército de Faraó. Deus estava no deserto, não tem comida, não tem plantação. Deus estava mandando o alimento. Mas aquele povo começou a reclamar, a perder o temor. Perdemos o apetite. Não estou mais com fome. Não vejo outra coisa. Senhor, era tão bom. Era tão bom quando não tinha pandemia, agora tem essa pandemia. Tem que usar máscara o tempo todo. Senhor, era tão bom o tempo antes, agora estou desempregado. Agora, Senhor, estou em crise. Como era bom antes. Sabe, queridos, e aquelas queixas do povo de Israel foram ganhando formas, as reclamações foram aumentando. E o temor e o respeito por Deus, por aquele que havia livrado do Egito, aquele que fez eles atravessarem o mar em terra seca, foi se perdendo,
foi entrando no comodismo, foi se acostumando com aquilo. Quando tinha o culto presencial, era melhor. Agora é no online. Mas aí voltou para o presencial, continua não vindo. Se acostuma. Vai se acostumando, vai perdendo o temor, vai perdendo a reverência, vai perdendo o respeito por Deus. Vai achando que é a mesma forma. Vai se acostumando com aquilo. Até que chega um momento no povo de Israel, que foi um momento crucial. Eles estavam chegando à terra prometida. Deus falou para Moisés: olha, envie 12 espias para espiarem a terra, para vocês conquistarem a terra prometida. Então Moisés chama lá 12 espias, dentro deles Josué e Calebe, um de cada tribo. E Deus envia Josué, Calebe, mais 10 espias à terra prometida. E eles passam por 40 dias para reconhecer a terra, para ver o que acontecia naquele lugar. Mas apenas Josué e Calebe temiam ao Senhor. Apenas Josué e Calebe mantiveram o temor pelo Senhor. Sabe, queridos, aquela reclamação, aquelas queixas, elas foram ganhando forma, porque quando esses espias chegaram à terra e eles retornaram para trazer o relatório, Josué e Calebe falaram: olha, o Senhor está conosco, essa terra é boa, essa terra nós vamos desfrutar, essa terra é a terra que Deus tem para nós. Mas aqueles outros 10 espias, eles falaram: não, nessa terra tem gigantes, nessa terra tem os inimigos, nós não somos palhos para eles, nós vamos perder, nós vamos morrer, se nós entrarmos nessa terra nós vamos morrer. E aqueles 10 espias contaminaram toda a multidão, todo o povo de Israel. Eles contaminaram todas aquelas pessoas. E eles fizeram aquela falta de temor daqueles espias, de acreditar de quem Deus é, da grandeza de Deus, fez com que Deus trouxesse o julgamento para aquela nação ali no deserto. Porque eles falaram: não, nós não podemos. Josué e Calebe falaram: não, nós podemos sim, porque nós temos Deus. Nós cremos num Deus que é grande, nós podemos, Ele já abriu o mar, a gente pode entrar aqui sim. Mas aqueles 10 espias, sem temor, falaram: não, nós não podemos. Então veio o julgamento de Deus. E o Senhor disse a Moisés, Números capítulo 14, o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizei entre eles, apesar de tudo que eu já fiz, até quando eles vão se recusar a crer em mim? Vão me tratar com pouco caso? Versículo 21. No entanto, juro pela glória de Deus que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que não foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe e Josué. Deus trouxe o julgamento. Aquele povo não teve o temor do Senhor. Eles desfrutaram da manifestação da glória de Deus. Eles desfrutaram do poder de Deus. Mas eles perderam o temor através das suas queixas, através das suas reclamações. Eles começaram a tratar a Deus com pouco caso. E diante da maior promessa que eles tinham de conquistar a terra que havia sido prometida por Deus, eles não acreditaram em Deus. Faltou-lhes temor para crer no poder de Deus.
Então apenas Josué e Calebe, de toda aquela geração, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida, por causa do temor que eles tiveram ao Senhor. Porque eles não limitaram o poder de Deus, porque eles sabiam da grandeza de Deus, eles sabiam que o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que havia livrado do Egito, o Deus que havia derramado maná, trazido carne, liberado água, o Deus que estava sustentando eles até aquele momento, eles sabiam que Deus era poderoso para livrar aqueles inimigos, para que eles pudessem conquistar a terra prometida. Então, queridos, nós vemos este padrão de Deus, a ordem divina sendo liberada, a manifestação da glória de Deus e depois o julgamento de Deus. E eu quero encerrar, nós vamos continuar a semana que vem, mas eu quero encerrar. Eu quero dizer algo a você nesta manhã. Os músicos podem vir. Deus está chamando a nossa atenção nesses dias. Sabe, queridos, eu creio em algo que Deus quer fazer, em algo que Deus quer realizar, em algo que Deus quer liberar sobre as nossas vidas nesses dias, neste ano. Algo que Deus tem para fazer, mas no entanto, eu e você precisamos do temor do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos parar e pensar. Eu tenho tido temor do Senhor no meu coração. Eu tenho respeitado o Senhor com as minhas atitudes. Eu tenho respeitado o Senhor com as minhas escolhas. Eu tenho honrado ao Senhor, ou eu tenho limitado o Senhor na minha visão humana. Ou eu tenho limitado o poder de Deus, ou eu tenho rebaixado a grandeza de Deus. Nós estamos vivendo em dias em que as pessoas querem rebaixar o padrão de Deus para justificar as suas ações. Sabe, queridos, nós não temos que ajustar o Evangelho, ajustar a Bíblia, ou atualizar a Bíblia para os nossos dias, não. A Bíblia ela já é atualizada. A Bíblia ela já é, desde quando ela foi escrita, ela é atemporal, ela serve para todas as gerações, para todos os anos, todos os momentos. O que precisa ser atualizado é a nossa vida de acordo com a Bíblia, de acordo com o Evangelho. Nós precisamos atualizar o nosso coração, atualizar as nossas atitudes, atualizar os nossos pensamentos, o nosso falar, de acordo com o padrão, de acordo com a Bíblia, de acordo com o Evangelho, de acordo com aquilo que Deus fala para nós. Tem muita gente querendo encontrar na Bíblia o que é e o que não é pecado. Sim, nós encontramos a resposta na Bíblia, mas acima do que é o que não é pecado, nós precisamos temer ao Senhor. Porque quando nós tememos ao Senhor, nós saberemos exatamente o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos mudar, o que precisa ser transformado na nossa vida. Não podemos brincar com fogo. Vivemos sim no tempo da graça, no tempo de desfrutar do amor, da bondade, da misericórdia de Deus. Mas também nós servimos a um Deus que se manifesta de uma maneira justa. Nós servimos a um Deus que é justo e que é fogo consumidor. Ele libera uma manifestação da sua glória sobre nós. Eu creio sobre um novo tempo, algo Deus liberando sobre as nossas vidas. Algo que Deus quer liberar sobre nós. Mas se nós nos acostumarmos com este momento de pandemia que estamos vivendo, se nós nos acostumarmos com as nossas atitudes, com o nosso dia a dia, se nós nos acostumarmos com o comodismo, se nós nos acostumarmos em não congregar, em apenas, não, mas está no online, eu vou ficar aqui no online e está tudo certo. Não, queridos, se nós nos acostumarmos, nós podemos perder o temor do Senhor na nossa vida, podemos entrar numa vida de religiosidade. E uma vida de religiosidade não agrada ao Senhor. Uma vida de religiosidade não atrai a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas.
Porque nós não temos que viver uma vida de religiosidade, mas nós temos que viver uma vida de amor e de obediência ao Senhor. E o que nos faz viver essa vida de amor e obediência ao Senhor é o temor do Senhor nas nossas vidas. É o quanto nós o respeitamos, o quanto nós entendemos que Ele é grande.